quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro R$ 20. Você é homossexual? Eu falei sim. Adoro perigo. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou repetir um formato que eu já usei aqui, que eu vou ler um texto meu, que já está pronto. Então, quem quiser já abandonar, se já leu o texto, tudo bem. Vamos lá. Eu acho importante neste momento eu ler esse texto para vocês, porque ele reflete algumas coisas que andam acontecendo e explica para algumas pessoas que ainda não entenderam porque eu estou agindo de uma certa forma na internet. Então, é uma carta aberta sobre conhecimento e política no Brasil. Conhecimentos deveriam se complementar mutuamente. As ciências naturais e as ciências sociais deveriam se sobrepor com o mínimo de inconsistências, como um mapa de estradas e um mapa de topografia do mesmo território se sobrepõem. Essa metáfora eu tirei da filósofa Susan Haack. Ou, como se seus problemas fossem palavras cruzadas, as palavras já resolvidas pelas primeiras deveriam servir como pista para preencher as lacunas que ainda faltam para as últimas e vice-versa. Ou seja, quando há um ponto ainda não resolvido nas ciências sociais, cientistas sociais deveriam buscar direções nas ciências naturais e vice-versa, né? Quando é claro, a gente está tratando de questões humanas, né? Enquanto é previsível que diferentes vocabulários e verdades emerjam de diferentes grupos de pesquisa na mesma área ou em áreas diferentes, seria estranho que uma ciência mais jovem e mais baseada em tentativa e erro tivesse não apenas vocabulário diferente para falar do mesmo território, mas negação peremptória de ciências mais maduras e suas descobertas, especialmente as corroboradas amplamente. Então, o que eu estou dizendo aqui, quando eu digo ciência jovem, não necessariamente significa que começou há pouco tempo, embora pareça, né? Mas tipo, sociologia, por exemplo, existem propostas antigas, né? Como a de Weber, por exemplo. Mas não há um grande consenso ainda nas ciências sociais, né? Na sociologia. Então, assim como não há na psicologia em certa medida. Então, há a necessidade de buscar várias correntes e fazer uma consciência delas, né? E, na verdade, é um trabalho mais do sociólogo individual ou do psicólogo individual. Mas isso requer, claro, o rigor intelectual. Não quer dizer também que é uma feira de ideias que você não precisa julgar quais são melhores ou piores e você vai catando e fazendo uma salada. Não é exatamente isso também, né? Só que até se for para fazer isso, há formas melhores. Enfim, continuando. Quando há essa negação peremptória, essas áreas já estão em conflito e então alguma comparação de garantia epistemológica se faz necessária. Em outras palavras, há que se perguntar: de onde tiraram isso? Quando eu digo epistemológica, garantia epistemológica, estou falando de evidências e bons argumentos e poder preditivo, poder explicativo de uma teoria. Né? Epistemologia é o estudo do conhecimento, a natureza do conhecimento na filosofia, mas não se assustem com a palavra difícil. Até as próprias Susan Haack, que é epistemóloga, às vezes fala há um excesso de uso desse termo só para parecer inteligente ou parecer complexo e profundo, e não há necessidade disso. Você fala epistemológico, epistêmico. O que você quer dizer com isso? Relativo ao conhecimento, relativo ao conhecimento. Então, às vezes é até melhor falar, vamos fazer uma discussão sobre propostas relativas ao conhecimento. Só para ficar mais claro, a clareza é muito importante nesse debate. Aí eu vou a detalhes, né? No ano passado, bati de frente nas redes sociais, errando no tom, como é comum no meu caso, mas acertando no propósito, com uma mestranda da filosofia política e blogueira de revista semanal, quando julguei que ela estaria fazendo afirmações tanto em seu trabalho de divulgação quanto em seu trabalho acadêmico que estavam em franca contradição com conhecimentos ou com o escopo da minha área, a biologia. Numa dessas ocasiões, a blogueira nega dogmaticamente que, em qualquer hipótese, a biologia possa contribuir para o entendimento do fenômeno misterioso que chamamos de consciência.
e essa blindagem seria completa, já que ela alega que isso ocorre se a consciência fizer jus à sua definição, SIC. Ou seja, que, por definição, haveria impedimentos à investigação biológica da consciência. Isso, quem acompanha esse vlog sabe de quem eu estou falando. Não é importante de quem eu estou falando, é mais importante esse embate de ideias, porque se não fosse ela dizendo isso, outra pessoa diria. Ela é um produto de uma tradição intelectual no Brasil. Ela não veio do nada, né? Então, embora pareça às vezes que eu tenho um problema pessoal com ela, não é problema pessoal. O meu problema é com essa tradição intelectual que eu estou descrevendo aqui, né? Que se ela, isso aqui são afirmações que foram aceitas em revistas por pares, em periódicos revistos por pares, ou seja, que tem aquela correção antes de publicar, né? Lá das humanidades, nas humanidades do Brasil, é uma revista brasileira de sociologia e filosofia, se não me engano. Então aceitam esse tipo de ataque às outras ciências, né? Às outras áreas de conhecimento. Eu continuo. Conheço pessoas que estão trabalhando com neurônios piramidais que disparam de forma errática justamente nos momentos de vigília consciente. E em 2012 foi um evento de neurociências e ciências cognitivas que foi publicada a Declaração de Cambridge sobre a consciência, em que os cientistas alertam a população que vários dos seres vivos dos quais fazemos uso são seres conscientes. Tudo isso largamente baseado em conhecimentos da biologia. Tem um livro do Antônio Damasio, em que ele conta as evidências de bases biológicas da consciência. Eu lembro de, quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei meio surpreso, porque eu esperava que fosse uma coisa que tivesse tudo a ver com o córtex, né? Mas ele estava mostrando que a base lá de liga e desliga, pelo menos, de estado de vigília, estado inconsciente, está no tronco cerebral. Então, muito interessante. Parece estar no tronco cerebral. Tudo isso, não são desconhecidas, portanto, indicações da relevância da biologia para investigações desse fenômeno. O filósofo John Searle, que trabalha com filosofia da mente, acredita que a consciência é um fenômeno biológico como a fotossíntese. Considero que seja possível, embora implausível, que nada de biológico dentro do escopo da biologia exista na consciência. Mas está claro que, para ter tanta certeza de que em hipótese alguma a biologia pode contribuir, no mínimo alguma onisciência e alguma presciência é necessária. Pergunto-me, de onde ela tirou isso? E nas respostas possíveis não parece haver presciência, mas noções pré-ciência. Uma visão desdenhosa e até hostil ao conhecimento científico, portanto. Respostas minhas a ataques à ciência como esse não são novas. Na verdade, desde a graduação venho elaborando essas respostas, e a mais famosa das quais foi a do Silas Malafaia. Mas não se limita a Silas Malafaia a atitude contraditoriamente ao mesmo tempo desdenhosa contra a ciência, mas deturpadora e aproveitadora sobre seu prestígio. Leitores lembrarão de livros como Imposturas Intelectuais, de Alain Sokal e Jean Bricmont, e Higher Superstition, de Paul Gross e Norman Levitt, dedicados a responder a coisas assim. Também entendo que ocorre por vezes, tanto entre acadêmicos quanto em leigos, uma supervalorização da ciência ao ponto de diminuir a irrelevância às outras investigações. Não é minha posição, tanto que eu traduzi um artigo da filósofa Susan Haack, que define claramente e critica o que é o cientificismo. Disponível num link aí, vocês estão vendo. Vou também botar na descrição. Em meu otimismo, pensei que a postura anti-ciência da blogueira e outras pessoas das ciências sociais fosse a exceção na área ou entre ativistas como ela. Mas encontro cada vez mais motivos para pensar que o ceticismo contra a razão e a ciência já é dominante nas ciências sociais e no ativismo no Brasil. Com estudantes dessas áreas saindo da universidade pensando que fatos não existem, que teorias científicas são apenas mitos particulares de uma cultura, que qualquer posição pode ser defendida bastando ter para com ela fervor moral,
pois pressupostos epistemológicos, entre aspas, podem ser conjurados do nada, ex nihilo, sem precisar de justificação argumentada e baseada em premissas ao menos tentativamente universais. Vivemos hoje em sociedades cada vez mais dependentes da tecnologia e do conhecimento científico. Até mesmo para espalhar ideias céticas contra a ciência e contra o conhecimento objetivo, e ideias excessivamente subjetivistas e mágicas, afinal de contas, usa-se preferencialmente a internet, que não resulta desse tipo de pensamento. Talvez por essa contradição, cresce o cinismo contra as humanidades, como exemplificado nas recentes decisões do Japão, visando cortar fundos para essas áreas. E não foi só o Japão. Houve outro país também que estava anunciando cortes para a pesquisa em humanidades. Uma decisão lamentável e que não faz bem à sociedade japonesa. Não faz bem mesmo. A própria revista Forbes, se não me engano, publicou um artigo sobre por que essa decisão é péssima, né? Mesmo naquelas áreas das humanidades em que poucos resultados são produzidos, ainda é importante que nós as tenhamos, né? Para manter vivos debates sobre direitos humanos, por exemplo. Então, eu me importo muito com isso e eu não gostaria de ver o Brasil, por exemplo, também arrochando as humanidades. Por mim, devia ser em pé de igualdade com a pesquisa nas ciências naturais. Continuando. Enquanto a face pública das humanidades no Brasil continuar sendo de afrontas artísticas, às vezes filosóficas também, ao senso comum, pelo prazer de chocar os conservadores e entediar o resto, enquanto for mais a respeito de pregar algo segundo fulano, do que analisar criticamente se o que o fulano disse se sustenta com evidências e argumentos, os conservadores continuarão marcando gols, como vem marcado desde as últimas eleições de 2014. A atitude dadaísta, seja na arte, seja no pensamento acadêmico, seja no ativismo, contraditória e desdenhosa de instrumentos de investigação que rechaçam contradições, mais simpática à astrologia do que à biologia, mais afeita às obscuridades que à clareza, vai ferir as humanidades mais que o pânico anticomunista dos conservadores. Tá? Isso não é para dizer que todo mundo que está nas humanidades é comunista, tá bom? Não me distorçam. Continuando. Pois enquanto comunistas, ao menos os clássicos, ao menos costumam tentar responder aos conservadores, apelando para princípios universais de igualdade e justiça social, tendo alguma chance no debate público, os adeptos do novo dadaísmo sequer tentam fazer isso. Sequer tentam mesmo. Ontem mesmo fui bloqueado por mais uma pessoa que eu critiquei. Então, você critica uma vez, já é motivo de rompimento, né? Enquanto isso, a Sarah Winter se aproxima da direita e ela é acolhida. Então, é preocupante um Estado político em que um lado do espectro é acolhedor e o lado conservador, né? Eu acho preocupante porque, me desculpem os amigos conservadores, mas está nesse campo político o pessoal que quer tirar os meus direitos como gay, por exemplo, de me casar, né? De deixar os meus bens para quem eu quiser, no caso de falecimento, né? Principalmente se eu tiver um cônjuge. Então, é por isso que eu não estou dizendo que o conservadorismo é uma coisa ruim em si, mas para o debate político ser saudável, né, é preciso ter um enfrentamento de argumentos, né, para ver quem está certo de um lado e de outro. E às vezes quem está certo são os conservadores, às vezes quem está certo são os progressistas, né? Isso é totalmente uma questão de lógica. Todo mundo é falível. Não há nenhuma posição política que tem santidade moral completa, né, ou acesso privilegiado à verdade. Isso simplesmente não existe. Tá. Então, os adeptos do novo dadaísmo sequer tentam fazer o que eu disse que os comunistas costumam tentar mais. Eu não sou comunista. Tá?
negando, portanto, a legitimidade dos conservadores de participar desse debate público, o que é antidemocrático, e frequentemente fetichizando a resposta violenta e a imposição autoritária de suas pautas com desculpas esfarrapadas como reação do oprimido. E aqui eu quero fazer um comentário sobre direitos LGBT. O pessoal costuma dizer, sem enfrentamento não haveria, não teria avançado os direitos. Pode ter sua dose de verdade nisso, mas a gente sabe muito bem que nos Estados Unidos, se este ano, em 2015, este ano, foi aprovado o casamento gay em todos os estados americanos, foi por causa de um trabalho didático e persuasivo com a opinião pública, com a população em geral. Porque a opinião pública sobre o casamento gay nos Estados Unidos virou de ponta cabeça em menos de 20 anos, o que é um fenômeno sociológico muito interessante. Então eu duvido que o enfrentamento e o conflito e essa fetichização com a revolução seja a resposta. Ou entre várias respostas, seja a melhor resposta. Tá? Duvido, e com boas razões. Então eu termino, concluo. Ou o progressismo redescobre o conhecimento e a razão, ou vai continuar perdendo feio no ambiente público para as forças conservadoras do país. Dada a atual prioridade de levar pessoas que defendem este conjunto de ideias danosas ao estrelato, tenho desesperança de que isso vá acontecer no curto prazo e perco eu mesmo o interesse de ajudar em movimentos em que a segregação e a atribuição de privilégios epistemológicos de acordo com as características pessoais de quem argumenta estão sendo a palavra de ordem. Ou seja, estou falando aqui daquela questão irracional de dizer que aquele que sofreu entende mais. Se isso fosse verdade, vamos aplicar isso. Uma forma de testar uma ideia, se ela faz sentido, é a redução ao absurdo. Então, reduzindo ao absurdo é tipo forçando ela para ver se ela funciona. Se fosse verdade que oprimido sempre tem mais conhecimento sobre a sua própria opressão, então a gente não reclamaria daqueles políticos que parecem manter a população num estado de baixa educação, porque sabem que uma população educada não votaria neles, né? É difícil apontar um caso ou outro, porque é difícil provar isso, mas a gente sabe que existem pessoas muito maquiavélicas na política, que eu não duvido que possam fazer isso de propósito. Então, nesse caso, a pessoa oprimida com a falta de conhecimento não sabe, né? Ou seja, a parte de ser oprimido é ser privado de recursos que te deixam entender por que você está naquela situação, por que não é uma coisa sobrenatural que o demônio que te botou nessa situação de oprimido, né? Então, não faz sentido a ideia. Não faz sentido. Claro que a distribuição de pessoas que entendem mais ou menos de um dado problema social até pode ser assimétrica, né? Pode ser que negros tenham mais conhecimento do racismo do que brancos, por exemplo, porque os negros são mais alvos de racismo. Isso não quer dizer que toda pessoa negra entende mais de racismo que toda pessoa branca, principalmente quando a gente pegar nível de educação, né? Que infelizmente pode ser verdade que negros sejam menos contemplados pelas políticas públicas de educação. Então, fico desesperançoso mesmo com o estado atual dos movimentos sociais. Tá. Sem humanidades não há progresso para a humanidade. Quando humanidades não acreditam em qualquer forma de progresso pela força da verdade e da investigação, quando fecham os ouvidos e caem em exercícios circulares de contemplação do próprio umbigo, a profecia de não existir progresso é autocumprida. Aqui eu estou fazendo referência a várias coisas. Eu estou fazendo referência, por exemplo, a uma crença que é mais comum na esquerda do que na direita, de que não há progresso
que a dita cultura ocidental não tem sinais de progresso, de que tudo que a gente tem em países como esse aqui, a Suécia, não é um sinal de progresso. Ou seja, se pegar lá o índice de desenvolvimento humano, talvez duvidariam disso. Pessoas como John Gray, como Martin Heidegger, que fetichizam a vida bucólica do campo e demonizam a tecnologia que hoje tanto salva vidas, né? E tem essa história também que eu já comentei aqui de pessoas que cometem a falácia naturalista de que se for natural é melhor, né? Então, exemplos não faltam dessa atitude aqui. Então, eu estou falando de um conjunto de atitudes. Então, eu reli essa minha carta com alguns comentários para ficar claro por que a minha atuação na internet ultimamente tem sido de bastante crítica aos movimentos sociais. E para dar mais exemplos, o MST, por exemplo. Enquanto eu concordo em linhas gerais, com a causa da desapropriação de terras improdutivas, principalmente quando a consequência de manter terras improdutivas nas mãos de poucos pode ser a fome de muitos, enquanto eu concordo com essa causa, eu discordo dos ataques que o MST vem executando à pesquisa científica, né, que poderia ajudar muito no país. Então, só porque é pesquisa desenvolvida por empresas, o que é uma coisa rara no Brasil, né, porque a maioria das pesquisas são financiadas pelo governo, então é uma atitude péssima do MST atacar essas pesquisas, destruir, né, e para a gente que faz pesquisa é desesperador você pensar em perder todo o seu esforço de anos, né, em pesquisa agropecuária. Então eu conheci casos de pessoas que investiram anos de sua vida em fazer aquela pesquisa, vai lá o MST e acaba com tudo com a desculpa assim de teorias da conspiração sobre corporações e tal. É claro que, por um lado, tem a Monsanto, por exemplo, tem práticas muito, muito antiéticas, né, não faz um uso ético da tecnologia de transgênicos muitas vezes, mas isso também não é motivo para demonizar a tecnologia de transgênicos, que é a nossa melhor esperança para continuar alimentando a humanidade. Tá? Sem essa tecnologia hoje, com o planeta mudando tão rápido quanto ele está, se a gente não tiver um modo igualmente rápido de adaptar as nossas lavouras, nós vamos passar fome. Muita gente vai passar fome. Então não é um futuro que é bom de imaginar. Centenas de milhares de pessoas morrendo de fome. Então, tá aí um exemplo. O MST tem atuado irracionalmente nessas coisas. O movimento feminista, já falei também aqui muito, talvez é o principal, o mais comentado aqui no vlog. O movimento LGBT, agora o movimento LGBT está enlouquecendo por causa de ideias, ou fanatismo com ideias que estão corretas, ou com a propagação de ideias que não tem nenhuma base, que são baseadas em especulação e pseudociência. E eu estou falando aqui da teoria queer, que não é uma teoria, tá? Essa que leva algumas pessoas a pensar que a identidade de gênero é tipo sabor de sorvete. Você pode ter uma por dia ou mais. Não há nenhuma razão para acreditar que as coisas são assim. E enquanto a gente deve respeitar a identidade das pessoas, principalmente a identidade de gênero de transexuais, a gente tem que ter um limite nos nossos critérios para aceitar a autoidentificação, porque existe gente com problemas psiquiátricos, com problemas psicológicos que dizem ser coisas que elas não são. Ou agora eu vou ser obrigado a aceitar que existem pessoas que são realmente lobos, realmente gatos, realmente flocos de neve e gotas de chuva. Porque tem gente falando isso aparentemente a sério no Tumblr, né? Por enquanto não muitos brasileiros, mas todo tipo de coisa está indo para o Brasil agora. Para dar mais exemplos, o movimento negro.
É muito preocupante a forma separatista com que alguns ativistas do movimento negro estão liderando esse movimento. Então, querem. Bem, eu nunca vi a minha cor da pele como uma parte fundamental da minha identidade. Então eu já acho problemático, para usar a palavra, que as pessoas deem tanta importância a uma coisa tão arbitrária e acidental quanto a cor da pele. Eu acho que há um bom argumento a derivar dessa ideia. Mas me preocupa que quando você faz uma crítica a certas atitudes do movimento negro, como eu fiz, por exemplo, sobre alguns militantes que entraram numa sala de aula na USP, apontaram o dedo na cara dos estudantes brancos falando vocês são opressores. O que é um conjunto de falácias, como eu mostrei, né? A falácia de tomar a parte pelo todo e o todo pela parte. São duas falácias diferentes. Então é preocupante também. Em alguns setores mais fanáticos, eu já fiz uma comparação. O discurso de um neonazista contra a miscigenação, o discurso de uma pessoa que alega ser do movimento negro também contra a miscigenação. E era impossível descobrir qual era qual quando você censura as referências a qual cor eles defendem. Muito, muito preocupante. Parece que em alguns setores extremistas do movimento negro há quase uma defesa de um novo apartheid, né? E quando se expressa críticas, se você não for negro, te atacam pela sua cor da pele. É isso realmente que alguém realmente acha que isso é a solução para os problemas do racismo no Brasil, que são problemas reais e até urgentes em muitos casos. Então eu não tenho como concordar com isso. Quem mais? Acho que eu dei alguns bons exemplos aqui. Então, tá muito difícil achar qualquer caso em que os movimentos estejam se comportando de uma forma minimamente racional. Tá difícil encontrar. Então eu vou terminar só lendo essa citação que está desde 2007 no meu blog, elivieira.com, do filósofo obscuro de Samos. Eu estou sempre falando de filósofos e de teorias sociológicas, então eu não entendo por que quer dizer, eu entendo, né? Mesmo assim me atacam como é o cara que acha que tudo é biologia e tudo se reduz a biologia. Isso é um ataque, é a falácia do espantalho, inclusive. Deturpa-se a opinião para transformá-la numa coisa tosca, mais fácil de atacar, né? Então, infelizmente, aconteceu isso muito. Mas, para encerrar, tá aí um conselho bom do Epicuro de Samos. Se recusa todas as sensações, não terás mais possibilidade de recorrer a nenhum critério para julgar aqui, entre elas consideras falsas. Cingindo-se bem aos fenômenos, podem fazer-se induções a respeito do que nos é invisível. Deve recordar-se sempre o método da multiplicidade de causas possíveis para os fenômenos naturais. Multiplicidade de causas e multiplicidade de hipóteses. Então, em vez de assumir de antemão ou de declarar sem ouvir a biologia, sem ouvir a genética que uma coisa é construção social, vamos adotar esse conselho, que é um conselho de como ser honesto intelectualmente ao investigar fenômenos naturais como são os fenômenos sociais. Existe uma multiplicidade de causas, multiplicidade de fenômenos, e não faz sentido tentar expulsar uma área de estudo, de poder explicar uma área de fenômenos, de poder ser uma origem de causas possíveis. E até por isso mesmo que eu fiz outro vídeo falando sobre se a hipótese de que mulheres mais engajadas no feminismo poderiam ter mais influência de testosterona durante o desenvolvimento fetal delas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não foi só uma leitura, foi uma leitura comentada da minha carta aberta. Espero que as partes mais obscuras dela tenham sido esclarecidas aqui. Um grande abraço e vamos tentar ser mais esperançosos para 2016. Tomara que as coisas melhorem. Um abraço.